uma parada técnica. Vou ligar aqui a câmera na lateral, porque eu fiz aqui uma experiência que é... Agora vou filmar estes passadiços aqui, ó, bem giros. Já troquei de luvas, umas luvas mais fresquinhas, até são a condizer com o casaco. E a experiência que eu fiz foi pôr aqui uma adaptação estilo Biker Life. Foi um grande abraço ao Pedro, em que eu consigo virar a câmera para mim. Deixa ver se isto funciona sem cair. Está a dar, não está? Mas vamos virá-la para o passadiço, que é bem mais giro do que eu. Por isso, passado aqui Vinhais, agora vamos a caminho de... Exatamente, Bragança, com estes cenários brutais aqui da 103. Já bebi mais água, muito importante a gente hidratar. Às vezes a gente não tem sede enquanto está a conduzir, mas depois ao final do dia nota-se perfeitamente que estamos desidratados. Por isso é que eu, para me precaver, vou bebendo bastante água ao longo do dia. Eu também já gosto de beber muita água. Necessito disso por causa dos meus rins. Tenho o mesmo problema do biker do Pedro, mas eu não é por causa da cerveja, e eu acho que ele também não é. Isto das pedras é uma chatice. Não é por causa do meu pai. O meu pai tem e eu também tenho. É isto, é a vidinha. A 103 continua a prometer muito, porque tenho aqui um trajeto que eu estive agora a ver ali no Google Maps, espetacular, até Bragança, e sempre acompanhado aqui das serras de trás dos montes, não é? Por isso, bora lá rolar. Entretanto, uma das coisas que eu tinha ouvido falar aqui da DJI Osmo é da dificuldade em carregar para colocar a gravar, e isso confirma-se. O botão é realmente difícil. Eu, por isso, coloquei agora a caixa de proteção, uma vez que a caixa de proteção tem também o sistema, não é, do botão, para ver se facilita aqui a coisa. E se facilitar, eu depois vou-vos dizer. Não é que a gente não consiga ligá-la, a gente consegue, mas tem que realmente fazer algum esforço. E nisso aqui a GoPro é bastante mais fácil. Olhem-me só aqui para o cenário, hein? Que a GoPro está a apanhar. Há quem ande com a mulher e a mulher vai com outra câmera a filmar as paisagens laterais. Como a minha esposa não gosta de andar de moto, eu arranjei aqui uma esposa, entre aspas, substituta. Pelo menos para a câmara, para outras coisas já não serve. O vidro naturalmente vai ficar todo sujo, mas eu sinceramente limpo quando chegar a casa, faz parte. Já sabe que com o calor há muitos mosquitos, insetos a voar. O importante é que eles não me ferrem, como aconteceu há pouco tempo com o Faça Você Mesmo. Isso é uma grande chatice, isso é que me preocupa. Não é que eu tenha medo, mas é sempre desagradável. E portanto o vidro, como vocês podem ver, está a fazer o trabalho dele a reter os insetos, até porque eu vou aqui com o vidro ligeiramente aberto para circular o ar, e assim é preferível que eles batam no vidro do que entrem aqui no capacete. Ora, mais um riacho aqui. Lá bem no fundo. Mas tem água. Tem água, sim senhor. Bonito. Bonito, sim senhora. Outra coisa espetacular que esta câmera tem é que quando se liga ela começa logo a gravar, o que permite não perder imagens, ou melhor, filmagens.
depois de tantos meses sem fazer um grande passeio, era mesmo isto que eu estava a precisar. De muitos quilómetros, pessoal. Quilómetro 244 a 63. E a Branquinha também está contente, está contente. Depois da revisão, em que ela foi muito bem tratada, ela precisava de fazer uns quilómetros. Moto 4 também dá. Que cenários! Vamos agora experimentar aqui uma nova posição. Ora, vamos ver aqui com a GoPro e com o Selfie Stick. Ora, e se eu, atenção à curva, fizer isto? Ora bem, puxar aqui para cima e virar lá assim. Que vos parece? Assim só apanha a estrada, não é? E cá estamos nós a chegar a Bragança, mais uma bela localidade, e começamos aqui logo com uma rotunda, aqui com as ovelhas, uma árvore, mais uma escultura. Sim, porque aquilo é escultura, não é um monumento. Bragança, também a terra da bela carne, da bela posta. Já vim aqui a esta loja algumas vezes e
e sempre que vinhamos aqui íamos comer a bela aposta ao Abel. Mas hoje, como eu disse, não temos tempo. Hoje queremos fazer 700 km da Rota Norte. E para fazer 700 km não podemos parar a comer uma aposta, porque senão depois não nos conseguimos levantar, não é, companheiros? Por isso, vamos continuar a rolar até ao próximo destino. Aqui eu podia seguir Bragança e Mugadouro, mas eu vou fazer ali um desviozinho pela 218, salvo erro, o 217, que eu ainda não conheço e quero conhecer, e também cortamos um bocadinho de caminho e eu quero passar nos Lagos do Sabor, porque os Lagos do Sabor são lindos e eu quero lá passar. Por isso, fiquem aí para ver o vídeo. Vem ver ali mais uma escultura, duas, de Bordal II. Parece um gato feito de lixo, como é normal. É curioso que aqui no canal já temos Pampilhosa da Serra, já temos o Cais do Bico, temos uma série de filmagens com esculturas do Bordal II. E também há uma no Cais de Gaia que, curiosamente, acho que, não sei se já filmei para vídeo. Mas pronto, os Bragança é uma localidade bem gira, tem o seu maravilhoso castelo. E eu já não vinha aqui há uma série de tempo, mas está muito bonito Bragança. Aqui com as pinturas nas paredes, as rotundas bem arranjadas, sim senhora, bela localidade. Mas nós vamos seguir na 103, agora em direção a Mugadouro. Eu espero que o som esteja a ficar bem, senão fazer isto tudo em voz off vai dar trabalho, mas se tiver que ser, lá será. Agora eu quero é rolar e não vou estar a confirmar isso. Mas como eu disse, pá, está muito calor para ir para lá. E eu tenho um horário marcado para ter aí com os companheiros e como tal não posso estar a fazer muitas paragens, mas é ali ao cimo e é também interessante visitar. Depois vou colocar aí umas imagens do castelo. Porque agora siga para Mugadouro. Mais uma rotunda. Aqui a malta faz umas rotundas bem giras, olhem para aqui. Sempre ligado muito à agricultura, naturalmente. Mas fazem umas esculturas bem engraçadas. Não é? Olhem o castelo ali ao cimo. Ver se aqui a DJI dá para vocês verem bem. Está ali. O castelo de Bragança. E quando eu ia a Bragança, ficava a dormir neste hotel aqui, salvo erro, é o Hotel São Lázaro. É um hotelzinho interessante. 4 estrelas mais para as 3, mas é o melhor aqui de Bragança. Se vierem para estes lados, fiquem a dormir aqui. Acho que não tem piscina, e que agora com este tempo dava muito jeito, mas há aqui muitas praias fluviais. Cá está o famoso Abel, e cá está o pessoal a ir para lá, é normal. Aqui come-se uma bela posta mirandesa, eu acho que aqui já de seguida é o Dom Roberto, não é? Exatamente, aqui é o Dom Roberto, que também se come muito bem e é tradicional, e tem aqui as casas de turismo rural. Um abraço ao Alberto, que em tempos nos acolheu aí tão bem, e temos aqui um belo rio e um belo cenário, e as casas de turismo rural acho que têm piscina, olhem-me só para isto. Brutal, olhem ali a Ponte Romana, valeu a pena. Agora vamos ter que ir aqui para baixo, exatamente. Vamos para a Espanha, vamos para a Espanha, se tiver que ser, bora lá. Aqui a Branquinha sabe falar espanhol. Aliás, posso dizer que em breve tenciono ir com ela para a Espanha. Só não vou este mês porque
é para lá muita confusão, mas em breve queremos voltar à Espanha. Já fomos a Baiona e estão aí os vídeos no canal e podem ver aí as imagens espetaculares feitas pelo drone no alto de Baiona, imagens mesmo brutais. Nem ali umas casinhas, aquilo também deve ser turismo rural, digo eu. 218, km 8. Até o vento é quente agora, mas por acaso para estar em 35 graus até se está a aguentar bem. Se estiver sempre a circular, se parar, Deus-me livre. Mas o cenário é sempre espetacular. Mas como eu estava a dizer, em breve irei até Finisterra e fazer os faróis da Costa Norte. Por isso, mais um vídeo para fazer em breve aqui no canal. Como eu disse, este ano não vou conseguir ir uns dias seguidos para fora, mas em contrapartida vou fazer aí uns belos de uns passeios de dia completo. O importante é rolar. E faltam 50 minutos até Mugadouro. Acho que vou almoçar em Mugadouro. Ou pelo caminho, não é? Uma vez que eu trouxe aí almoço, se arranjar assim um sítio espetacular, sou menino para parar e almoçar. Esta estrada também nunca fiz, por isso é que eu queria fazer, não quis ir ali pela A4, porque os cenários, olhem-me só para isto, companheiros, e passa ali o riacho ali ao fundo. Oi, que o vento está mesmo quente, estão a ver ali ao fundo? Preciso arranjar aqui, esta moto tem banco aquecido, pá, preciso arranjar o banco arrefecido, como o João teve na viagem dele pela Route 66, vejam aí os vídeos do João e do Pedro, dois companheiros espetaculares, e ele foi numa Indian que tinha banco aquecido. Foi a primeira vez que eu soube que havia lá motos com banco aquecido. Quem sabe se um dia encontrei uma. Nem a Goldwing dele tem banco aquecido, ou melhor, arrefecido, banco arrefecido. E a Indian que ele foi fazer a Route 66 tinha banco arrefecido, o que é um espetáculo. A minha também tem, se eu abrir assim um bocado as pernas e deixar o vento passar. Mas com o calor que está, 35 graus e meio, agora não está fácil.